Se existe uma coisa notória em todo religioso é que ele não faz ideia de quantos deuses o ser humano criou com o decorrer da história. A maioria acredita no aqui e o agora e faz questão de esquecer todos os deuses criados por homens. Deuses exatamente iguais aos deuses descritos na Bíblia. Aqui eu vou deixar uma fração desses deuses para que você tenha uma rápida ideia de quantos deuses foram criados por pessoas, e você pode reparar que os deuses criados foram em épocas diferentes, com povos diferentes e com a conveniência da época. Assim, fica uma pergunta simples: você conseguiria provar que qualquer um destes deuses que eu vou apresentar aqui não existem? A minha pergunta é bem pertinente porque, da mesma forma que você considera a sua Bíblia sagrada, todas essas outras religiões têm os seus livros sagrados. Da mesma forma que você acredita no seu Deus judaico-cristão, estas outras religiões também acreditam em seu Deus conveniente. Portanto, a minha pergunta: você conseguiria provar que qualquer um destes deuses não existe? É praticamente uma pegadinha, porque, de fato, se você acredita que estes deuses são falsos, por que o seu é verdadeiro? Ao meu entender, aos meus olhos, todos têm livros sagrados, todos não dão provas de sua existência, todos eles não fazem qualquer tipo de milagre espetacular, nenhum deles dá provas de que eles são reais. Vamos aos deuses. Estes são os deuses islâmicos. Estes são os deuses de tradição hebraica. Já estes são os deuses de tradição egípcia. Estes são os deuses de religião grega. Estes são os deuses olimpianos. Estes são os deuses da mitologia romana. Estes são os deuses nórdicos. E como eu disse, esta é apenas uma fração dos deuses criados por outras religiões e outros povos. Você tem entre estes deuses que eu mostrei, tem os deuses astecas, maias, chineses, etc, etc, etc. Honestamente, eu acho que você ainda é cristão pelo simples fato de você não ler a própria Bíblia e principalmente por você estar cagando para todos os livros bíblicos. Você só se apega a versículos convenientes. Você é só cristão por conta disso. Pense por um instante. Ainda hoje, nas suas escrituras, na Bíblia, encontramos resquícios de seres mitológicos expressos nas mais diversas culturas. Podemos considerar até mesmo que a palavra de Deus é uma universalização dos mitos, onde no contexto bíblico todos aparecem em conjunto, sem separação de mitologias. Dragões, basiliscos, unicórnios, Bimote, Fênix, Leviatã e até mesmo sátiros são encontrados na Bíblia, na sua escritura.
Você que é religioso, entenda de uma vez por todas. Você acredita na Bíblia? Ok, eu até entendo isso, mas a sua Bíblia tem unicórnios. Você acredita em unicórnios? Você acredita em dragões, basiliscos, fênix e leviatã, sátiros? Você acredita nestes mitos? Como você consegue acreditar em uma parte da Bíblia e não acreditar na outra? Como você consegue acreditar que no teu livro que você considera sagrado, parte dele você considera e como você consegue simplesmente ignorar a outra parte? Ou é falta de caráter aos meus olhos ou é pura burrice e ignorância. Sim, você pode recorrer à desculpa cretina, estúpida, de que antes a tradução da Bíblia estava errada e agora, com a Bíblia corrigida, revisada, repaginada, agora a Bíblia está certa. Mas, querido, você usar essa argumentação, primeiro, você está dizendo que o seu Deus foi incompetente em passar a Bíblia, a informação bíblica de forma certa. Meu querido, das duas uma, ou você está dizendo que todas as gerações antes de você estão condenadas, ou todas as gerações antes de você estão salvas, porque se a Bíblia ela teve erros de tradução e a Bíblia é um livro de regras, um livro de regra moral, guia moral, meu querido, você não pode condenar as pessoas com uma Bíblia que teve erros na sua mensagem. Você entende a gravidade disso? Assim como nas mitologias pagãs, que possuem suas próprias coletâneas de mitos, deidades e até bestiários, a Bíblia é referência essencial na mitologia judaico-cristã. Na Bíblia é notória a linguagem simbólica, onde representações são utilizadas para denotar uma figuração sobre os personagens principais. Como exemplo disto, temos o Leviatã. O ser é visto com supremacia sobre todas as raças, abaixo somente de Deus, denotando assim o grande antagonista, o diabo. Na antiga literatura aramaica, o Leviatã era um monstro de 7 cabeças, inimigo da ordem criada por Deus. Deste modo, Isaías está comprando a vitória de Deus sobre os iníquos. Leviatã é dado na demologia como um dos 4 príncipes coroados do inferno. É um monstro marinho bíblico de enormes proporções e rei de todas as criaturas do mar. Seu nome, Leviatã, vem do hebraico e significa literalmente serpente tortuosa, uma referência tanto à sua natureza animalesca como ao seu aspecto oculto, além de ser uma criatura abissal de proporções colossais. E algumas características dessa criatura é exposta no livro de Jó. Honestamente, eu posso até entender que uma pessoa se agarre ao cristianismo, ela não consegue enxergar a própria vida sem esta religião, como se fosse uma muleta, como se fosse um motivo para ela viver. Eu entendo isso perfeitamente. A única coisa que eu não consigo entender é o religioso não conseguir admitir ou até mesmo enxergar algo tão óbvio. A sua Bíblia, como palavra de um Deus, ela tem personagens fantásticos que simplesmente não deveriam estar ali, porque são personagens de mitologias pagãs, simples assim. A sua Bíblia não deveria ter contradições tão agressivas, pois estas contradições descredibilizam a sua Bíblia como palavra de um Deus. Você acredita que a Bíblia não tem erros e não existe contradições? Eu vou dar um simples exemplo. Você acredita que alguém matou Golias? Você sabe, você conhece essa história. Quem matou Golias? Você acha que foi Davi.
Eu lamento dizer que a Bíblia, sua Bíblia, se contradiz até nisto. Segundo Samuel 21, versículo 19, se você pegar a Bíblia, Nova Versão Internacional, Almeida Revisada, Imprensa Bíblica, Nova Almeida Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa daqui é a melhor, né? Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Como se daqui 10 anos não houvesse uma nova tradução na linguagem de aspas, hoje, não é mesmo? As traduções, estas versões da Bíblia dizem que Elanã, filho de Jaré, matou Golias. Entenda, eu não estou pedindo para você simplesmente abandonar a sua crença, abandonar a sua religião. A única coisa que eu estou pedindo é, pense um pouco. Leia a sua Bíblia. Pergunte-se de forma sincera: um livro com tantas contradições, um livro com erros de tradução que podem verdadeiramente mudar a interpretação do texto. Você realmente acredita que nesta situação, onde a pessoa pode ter realmente entendido errado a Bíblia, você acha que o Deus judaico-cristão poderia julgar as pessoas por isso? Você acha que uma pessoa que acreditou de forma sincera na Bíblia em sua época, 2, 3, 4, 5 gerações atrás, você acredita que essa pessoa que já morreu há muito tempo, ela seria julgada com base na tua Bíblia, a Bíblia que você tem em 2025? Não é contraditório você acreditar que a pessoa antes vai ter um tipo de julgamento e você vai ter um julgamento diferenciado? Eu pergunto, não deveria ser uma única palavra, a palavra de um Deus? Não deveria ser uma única Bíblia? Pense. Uma pessoa, o homem que revisou, ou os homens que revisaram e corrigiram a Bíblia, não te dá a impressão de que um ser humano corrigiu Deus? Pense um pouco.